Esse samba da antiga que alegra a vida e não tem idade, desce pra cá pro asfalto e vem alegrar o povo da cidade. Salve simpatia, coisa boa estar com você nessa noite, esperada por uns, duvidadas por outros, motivo de ansiedade para outros tantos. Estamos nós aqui juntos, mas eu preciso, neste momento, habilitar alguém para estar conosco. Não era você que eu queria. Você tem que ficar escondidinho aí. Quem eu queria era outra pessoa. Sim, na acessibilidade prometida, nosso querido Vinícius, Dr. Vinícius, nos conduzindo para que o nosso encontro seja acessível a todos. Criaria um suspense, faria algo diferenciado, cheio de pompas e circunstâncias. Sim, cheio de pompas e circunstâncias. De lançamento dos Segredos do Morro, alguns insertos, algumas percepções aí que a gente veio, de alguma maneira, querendo brincar com um assunto. Ao longo da live você vai entender como é que surgiram esses 10 tópicos dos Segredos do Morro. E hoje, para conversar com você, para tornar alguns assuntos mais clarificados, mais digeríveis, ele está conosco, Diego Moreira. Que alegria ter Diego conosco. Diego, as pessoas já estão vendo aí a sua imagem, seu currículo, que é sempre magnífico, sempre objeto aí de destaque, e faz com que eu me sinta tão honrado em poder te receber. Mas eu imagino que as pessoas viram lá aquela postura quase que de um dos Matarazzo, quase que um dos quatrocentões da São Paulo. Falaram assim, nossa, veio um teórico da PUC, alguém que está estudando o morro. E aí eu queria que você desse uma boa noite para o pessoal e dissesse por que você está aqui, meu bom amigo. Robinho, salve, salve! Salve simpatia, como você diz, né? Deixa eu dar um abraço aí pro Vinícius. O Vinícius não pode responder a gente, porque ele está interpretando. E é super difícil falar com você aqui, o Vinícius ali embaixo, se ele participar falando dessa... Desafio. Eu quero agradecer o convite, Robinho, a delicadeza do convite, a oportunidade de estar aqui nesse momento especial de lançamento do seu livro. Agradecer a minha turma que está aí assistindo, a turma da História da Educação, primeiro semestre da Pedagogia, uma turma queridíssima, e que está aí acompanhando também esse lançamento. Ô, Robinho, tem duas razões aí da sua pergunta para tentar responder. E dar boa noite para quem está acompanhando do círculo de amigos do Robinho, da comunidade que segue o Robinho, e o Robinho aí tem milhões de seguidores e pessoas que o acompanham nessa jornada. Olha, Robinho, sua pergunta, você é sempre muito generoso na apresentação, sempre uma apresentação muito generosa, mas eu acho que tem duas razões por estar aqui. Uma além da sua generosidade de me colocar nessa mesa para conversar sobre esse tema tão importante, né? Que como eu já te escrevi isso, contundente, necessário para o tempo que vivemos. Eu acredito que talvez a nossa trajetória de quebrada, a nossa trajetória de ter crescido no bairro, de ter crescido na vila, como diz os meninos, possa ajudar a dar essas respostas, de ter sido menino que cresceu na Zona Leste de São Paulo, no fundo da Zona Leste de São Paulo, né? Ali em São Miguel Paulista, especificamente Jardim Maia, pode nos ajudar a conversar um pouco sobre esse tema do livro tão gostoso que você colocou de uma forma tão brilhante. Ô, Diego, você sabe que é até importante a gente, de alguma maneira, colocar aí umas notas de rodapé, né? Segredos do Morro não é uma coisa topográfica,
né? Não está ligado ao relevo, não tem necessariamente montanha. Nós estamos falando do subúrbio, estamos falando de gente que pega o trem para ir trabalhar, como era o caso dos nossos pais, gente que eventualmente pisou na lama, gente que eventualmente viu a casa de amigos passar por enchentes, viu outros tantos amigos com menos opções não conseguiram trilhar os caminhos que a gente trilhou. Então, o morro como é que a gente pode dizer aí, a língua portuguesa não é o nosso forte, né? Mas é uma ilustração, talvez. É uma analogia à quebrada, é uma analogia à vida. Né? E aí nós estamos falando de um fato real, que assim, você teve essa vivência. Quem olha o seu currículo de um doutor, de mestre, de alguém que passou por uma das universidades e ainda tem toda uma imersão numa das principais universidades do Brasil, o Pontifícia Universidade Católica seguramente é uma credencial grande e, assim, não tão acessível para as pessoas simples, né? Ainda assim, você tem essa trajetória de simplicidade, ou um ponto de partida. Às vezes, isso é uma boa pergunta, assim, né? Às vezes as pessoas veem essa trajetória acadêmica e acham que... Porque a PUC é uma universidade cara, né? É uma das universidades mais caras do Brasil, né? E acha que eu estudei lá porque o pai pagou, mas não foi, não. Eu estudei lá porque era bolsista. Não foi porque o pai pagou, não. Foi porque tinha bolsa e isso muda tudo. O Vinícius, que está aí embaixo também, fez essa trajetória como bolsista e outros amigos que a gente comunga, né, Robinho? Davi, Verinha, Hudson, outros amigos que foram para lá, saindo mesmo do distante Zona Leste, tão distante Zona Leste, para acessar esses lugares. E eu digo que não foi nem a universidade que eu fui depois, já no mestrado. Acho que o grande diferencial na minha trajetória foi a escola de ensino médio. Foi a escola pública que eu fiz de ensino médio, magistério no Cefam. Acho que esse foi o grande diferencial educacional, no meu caso especificamente, assim, né? Ô, Diego, e no caso, o Cefam, se a minha memória não me trai, ela também permitia o acesso de pessoas mais simples, né? Foi um ponto de partida para muita gente, né? Isso é um termo bem legal, assim, quando eu gosto de conceituar mesmo, assim, né? Ele era feito para a classe trabalhadora, para os filhos dos trabalhadores, né? Por que era feito assim? Porque as eram destinadas a estudantes de escola pública, né? E quem é que estuda na escola pública? São os filhos dos trabalhadores, os filhos dos homens e mulheres que precisam pegar ônibus 3 horas da manhã, trem, atravessar a cidade, 2 horas no trem, no metrô, para ir trabalhar. Então, essa escola de ensino médio pública era uma escola para filhos da classe trabalhadora, integral, estudava o dia inteiro. Então, a grande mudança de trajetória da minha vida passa pelo ensino médio, por sair da escola do bairro na 8ª série e ingressar numa escola, uma escola técnica, né, para o magistério, no primeiro ano, no ensino médio. Deixa eu até, de repente, vou até atropelar em uma pergunta, mas aí me permita até casar com o tema, né, a sua fala, no sentido, assim, que hoje você é uma referência, você não tem o glamour do Cortella e nem a conta bancária dele, mas, assim, tem uma inserção em secretarias da educação de vários municípios, da treinamento, da consultoria. Sei que você teve uma passagem pelo Unibanco também na área ligada a um projeto de educação da fundação e também em escolas particulares. E aí é inevitável, né? Como essas incursões em locais diferentes, principalmente nas escolas particulares de uma classe social
mais alta, você sente diferença dos referenciais de quem vem de uma vida mais simples? Tem uma riqueza de repertório? Tem algo que contribua? Porque, assim, eu tenho duas armadilhas que eu não posso cair nessa noite. A primeira delas é conversar com o Vinícius, que eu estou louco de vontade de conversar com o Vinícius. A segunda armadilha é a armadilha de alguma maneira, assim, fazer um tributo à vida mais simples, ou uma glamorização. Não queria usar essa palavra. Romantização da pobreza. Exato. Não é isso. Eu acho que a ideia da nossa live, quando você fala que saiu de um lugar simples, é para quem é simples ver que pode sair, né? Eu acho que a ideia da nossa live é mostrar o ponto de partida e mostrar também naquela linha de que os lugares onde a gente está tem coisas boas, úteis, que podem ser recicladas, ressignificadas e aproveitadas para o bem daqueles que têm um valor maior, né? Robinho, tem perguntas muito importantes, assim, que eu faço até conexões já com o livro, né? É que adorei o material. E calma aí, mandar um beijo pro Roquelei aí, um abração. Felipe mandando um abraço pro Pastor Nino. Nossa, Pastor Nino é um querido, manda um enorme abraço para ele. Que legal. E o Davi acompanhando aí. Davi é outro queridaço, né? Mano. Tem a sua primeira pergunta, assim, sobre a trajetória de profissionalização de onde veio, é uma boa pergunta. Nesse sentido, tem boas análises sobre isso, do ponto de vista, se for para a questão mais técnica, teórica, assim, mas eu digo que a trajetória de escolarização abriu portas para esses espaços. Então, e tem outros elementos de capital de cultura que... Foi eu que travei? Voltou? Voltou. Então, tem outros elementos de aquisição de capital de cultura que foi dando espaço para essa trajetória, né? Então, um ponto muito importante que você coloca assim, hoje, ocupar alguns espaços profissionais, ele é resultado de 20 anos nesse lugar. Não é porque eu sou melhor que os outros, não. É porque há um desenvolvimento integral e eu acabei passando por boas escolas, assim. Então, vou dar um exemplo. A escola de magistério que eu fiz, dos 14... Sou eu que tô caindo, né? Minha internet tá ruim. Tá travando muito? Não sei. Só um pouquinho, só pontualmente. A escola de magistério que eu fiz, dos 13 aos 14, dos 13 aos 17, foi uma escola que me profissionalizou. Então, assim, ter ingressado numa escola pública, que eu recebia bolsa, me permitiu, aos 17 anos, ser funcionário público da maior prefeitura do país. Então, isso altera a trajetória. Não é porque eu era melhor que ninguém, não. Meu vizinho de rua, cresci numa rua de terra que tinha valeta. Meu vizinho de rua, talvez se tivesse entrado na mesma escola, estava na mesma condição. Então, a escola que eu entrei ali me deu acesso a, por exemplo, descobrir o que era mestrado, porque eu nem saberia o que seria mestrado se não fosse essa escola de formação profissional. E os meninos pobres, Robinho, e aí eu faço um recorte, que ser pobre, branco e tendo uma família minimamente organizada, ainda dá umas voltas de largada na frente, porque os não tinham essa condição ainda, né? Que pai e mãe não tinha trabalho ou não tinha moradia. Então, essa escola me coloca com 17 anos como professor da maior rede municipal da América Latina. E isso é a trajetória. Aí não tem jeito, porque a minha trajetória de vida vai ficar colada com a minha trajetória profissional. Agora, Diego, e olhando por outra perspectiva, agora com o seu olhar de profissional da educação, quando você
eu sei que você tem uma ênfase maior treinando educadores, treinando. Quero até agradecer a presença do pessoal de jornalismo na faculdade que você leciona. Hoje é pedagogia, hoje é a turma de pedagogia. Ah, é pedagogia, legal. É. Então, até vem mais ao encontro do nosso tema, que a minha pergunta é a seguinte: estando do outro lado, quando você olha os meninos com repertórios diferentes, você vê uma matéria-prima que pode florescer de uma maneira melhor? Você acha que as experiências das pessoas mais simples são bem aproveitadas ou não, são desprezadas em detrimento de alguma coisa mais comercial, mais da televisão? O que você acha? Esse processo educacional a partir da vivência da pessoa pobre, ela é aproveitada também? Robinho, sua pergunta é muito boa. Eu comecei a dar aula com 17 anos na escola que eu estudei. Então, assim, eu saí de uma escola e voltei professor para essa escola. E eu dei aula há muito tempo na escola estadual noturna, na escola estadual da Quebrada mesmo, assim. A escola que eu dava aula era do lado da Boca. E os meninos que eu dava aula fatalmente passavam pelo tráfico, tinham carestia de alimentação. Então, assim, essa escola que está ali no meio do morro, né? Ela está dentro de uma macroestrutura que não valoriza esse saber da quebrada. Porque ver que é valorizado socialmente, economicamente, não é o saber das pessoas pobres. Então, é o que o teórico vai chamar de capital de cultura, né? O capital de cultura, o conhecimento dos meninos desenvolvido na rua, de saber lidar, de saber como chegar e sair dos lugares, de saber como se relacionar. Esse conhecimento, ele tem um valor muito diminuto nas estruturas sociais. O que é isso? O que eu digo? Eu tive aluno que foi feirante. Um aluno que era feirante, que trabalhava com o pai na feira, é um menino que sabe se relacionar perfeitamente bem. É um menino que sabe se relacionar perfeitamente bem. A universidade e o grande capital não valoriza esse saber. Que está no Silvio Santos, por exemplo, né? Que está... Então, assim, tem saberes que são do local, desenvolvidos ali naquele território, naquele lugar, conhecimento mesmo, que a gente chama aqui de conjunto de saberes, que não fazem parte dos currículos que são cobrados para ele entrar numa universidade, para ele entrar numa posição de trabalho, de liderança. Ele vai tendo que galgar e conquistar outros códigos. Então, assim, são outros códigos de conhecimento que leva para esses lugares que hoje eu ocupo, Vinícius ocupa, Davi ocupa, você ocupa. Foram outras chaves, mas aquelas chaves da vila, do bairro, aquelas chaves de como andar na quebrada, como lidar na quebrada, elas têm uma potência parcial. Ela vale até a primeira página, na segunda ela não vale. Olha o Tiagão aí participando, manda um beijo pro Tiago. Beijo pro Filé, o brother do coração, a Jéssica, Brulite, o nosso diretor. A Brulite está na estruturação, que nós chamamos na engenharia da hiperestrutura do sistema. Tiagão tá aí. Godoy, que legal, gente boa reunida com a gente, interagindo aí. Você coloca o seu comentário e a gente vai interagindo. É um bate-papo, nada acadêmico, nada rebuscado, reminiscências. Eu falei de duas ciladas que eu tinha o perigo de cair, e existe uma terceira, né, que é aquela de ficar saudosista, pensando no passado, o meu tempo, tal. Então eu tenho que tomar cuidado com isso também. Ô Diego, mas tem correntes pedagógicas com essa ênfase, né? Não sei se Montessori, não sei se Freire. Há quem valorize aproveitar o que a pessoa tem como ponto de partida do conhecer, não tem?
Sim. Sim. Voltou aqui? Às vezes eu estou travando, mas voltou. Tá fluindo bem, tá tranquilo. Sim, viu, Robinho? Há um pensamento filosófico, pedagógico, político, de valorização desse conjunto de saberes que o menino desenvolve lá. Então, assim, eu lembro muito bem, por exemplo, meu primeiro trabalho, meu primeiro trabalho, foi com 11 anos de idade, costurando tapete numa fábrica de tapete. Depois eu fui ser balconista num bazar na frente da escola, num bazar que era de um pastor. Então, assim, esse tipo de conhecimento, ele tem muito valor, mas ele tem muito valor para a vida normal, mas ele não é valorizado, por exemplo, na universidade. A universidade, esse código não diz nada, só diz que eu sou pobre. Não diz nada, só diz que eu precisei trabalhar com 11, 12 anos. Não diz mais nada além disso. Então, a corrente pedagógica passa a valorizar esse saber. Você imagina, um adolescente, e também não estou romantizando pobreza, não. Criança nenhuma de 11 anos tem que trabalhar, pelo amor de Deus. Criança de 11 anos tem que ir para escola mesmo. É importante pensar, porque assim, é necessário que a escola valorize essa trajetória. Senão a escola lá que está encravada no meio do morro, no meio da quebrada, começa a falar que só vale o menino que entra na USP, o que é uma mentira. O menino que não entra na USP e decide abrir uma funilaria tem conhecimento igual, superior ao outro. Não precisa ser comparado. Eu tenho amigos que resolveram não ir fazer a universidade e que resolveram empreender. Tem um amigão que vende tapete de porta em porta e acha a sua vocação, ele tem sua vocação. Ele não precisou sentar num banco escolar da USP, fazer história, geografia, para achar que a identidade dele foi forjada ali na rua. Excelente de relacionamento. Não tem quem não goste do João. João vai bater em 10 portas da vila, as 10 pessoas vão comprar dele. Sensacional. Sensacional. Ali, o grego trabalhava com a questão do arete, né? De você encontrar o seu lugar no cosmos e como base para a sua felicidade. Esse é o assunto do próximo livro, que é esse livro impresso, que já está no Plero. Vi que o Vital está aqui conosco, a gente já está trabalhando nessa impressão, e a gente vai conversar sobre isso, sobre achar o seu lugar, como achar o seu lugar. Ô Diego, eu li um artigo seu e gostei demais de uma citação de dias na casa da sua avó, o mamoeiro, o pé de pitanga, o galinheiro no quintal. E a estrutura do artigo era justamente para justificar você estar fazendo isso na sua casa. Você acha que a vida suburbana, vamos dizer assim, a vida do morro, ela desperta mais sentidos? O meu tio partiu 15 dias atrás por conta da Covid, muito amado, meu tio Li, e ele dava muita risada dos filhos dele que achavam que a galinha só conheciam a galinha da embalagem do caldo quinora, achava que era um quinó. Olha, tem um quinora andando ali no quintal. Muita saudade do meu tio. Mas, assim, existem pessoas que não têm os sentidos despertados, né? Você acha que o subúrbio desperta mais o sentido de pisar no chão, de pegar pitanga, de sentir o sabor da... Eu gosto disso que você fala, viu, Robinho? Eu tenho uma lembrança, e aí também não quero ser saudosista, não, mas eu tenho uma lembrança da casa de vó. Minha família materna de origem cearense, nordestina, avô nordestino, do Ceará. E casa da avó era a casa das férias, né? E a casa da avó era um terreno muito grande. Tinha galinheiro, tinha porão, sabe aquele negócio de porão que eu vou guardar a ferramenta? Sim. Então tinha essas coisas. Casa da avó era aquela coisa que nas férias podia tudo. Mas a casa da minha avó já era num bairro muito privilegiado do município que ela morava. Então, meu avô, com histórico de comerciante e tal, tinha uma boa estrutura. Determinada altura da minha vida, a gente saiu de ter uma estrutura boa e fomos morar na periferia de São Miguel, naquela construção da casa própria. Então, assim, deixamos de pagar aluguel num bairro bom e morar numa zona bem periférica. Então, o primeiro impacto, eu lembro bem assim, quarta para quinta série, o primeiro impacto era de morar, eu vou dizer bem assim,
na beirada da favela, porque o Jardim Maia era o último bairro antes da favela, antes da invasão, né? Do terreno da moradia irregular, ocupada. Então tem esse impacto, né? De morar num lugar. Agora, esse lugar que eu passo aí dos 11 anos até quando eu caso, dos 11 até, eu acho que, não lembro a idade que eu casei, mas não posso falar alto, 25, 26, eu acho, 27, não lembro a idade que eu casei, mas que eu passo esse período da vida, a vida na periferia, ela tem um ritmo. Então, assim, e eu estou fazendo um recorte de anos 90, Sim. diferente de 2000, 2010, 2020. Os anos 90, parte dessa periferia era extremamente violenta. Então, eu lembro, assim, de sair para a escola e ter gente morta na outra esquina, de assalto, de briga de traficante. Então, eu lembro também, na mesma medida, de jogar bola na rua descalço, na rua de terra, com os pés tudo sujo, né? De terra, e ter aquela solidariedade da vizinhança. Então, assim, tinha uma vizinha, Dona Maria, chata pra caramba, fofoqueira, contava tudo que a gente fazia para minha mãe. E a gente não podia fazer nada de errado. Se chutasse uma bola no portão da outra vizinha, a Dona Maria contava para minha mãe. E aí, hoje a gente entende que havia uma solidariedade da vizinhança. Por quê? Pai saía para trabalhar cedo, mãe saía para trabalhar cedo. Minha mãe trabalhadora. Nunca vi minha mãe sem trabalhar. Então, assim, saía para trabalhar muito cedo. E a gente, no ensino fundamental 2, quinta, sexta, sétima série, ficava sozinho em casa, eu e minha irmã mais velha. E tinha que se virava com o almoço, se virava com a arrumação da casa. E, claro, fazia arte, né? Claro que fazia arte. Mas tem uma solidariedade na quebrada, que o vizinho da frente olhava o que você fazia de errado. Então, o vizinho da frente olhava se saiu, se voltou da escola, se estava no portão. E aí a gente jogava bola, empinava pipa, andava de bicicleta, e Dona Maria dedurava tudo. Não podia fazer nada. À mesma medida que ela dedurava, Dona Maria também era o porto seguro. Por quê? Aconteceu qualquer coisa, vai para a casa da Dona Maria. Então, assim, deu errado, chama a Dona Maria, que Dona Maria ia saber o que fazer. A quebrada tem essa solidariedade, que você aprende cedo. Se é coisa que não deve fazer, esconde da vizinha. Se você precisa de socorro, vai lá e bate no portão dela. Tem esse aprendizado que é, né, daquela época, né? Ô, Diego, você sabe que a minha missão aqui é sempre tentar olhar por outro ponto de vista, né? Sempre lançar luz por outros ângulos, né? Se do lado da Dona Maria tinha uma solidariedade em relação à sua mãe, do seu lado e de toda a molecada, ainda que entre vocês xingassem Dona Maria, havia um quê de cortesia, um quê de ninguém xingar, ninguém ofendia, ninguém falava nada, se de alguma maneira se opunha, vamos chamar de um cavalheirismo. Parece que a figura feminina é muito forte no subúrbio, algumas casas até sustentadas por mulheres, né? E a gente tem essa questão de estar jogando bola na rua e, opa, Dona Maria tá parando, parou, para a bola. Aí você tem uma questão, a pessoa vem da feira, alguns lugares a feira e o mercado não é tão próximo assim do bairro, a molecada ajuda a carregar sacola, né? E de repente até ganha uma laranja, ou não necessariamente, não com segundas intenções. Mas o que eu quero falar contigo é sobre essa questão da cortesia. Você me falou uma coisa, há pouco nos falou, na verdade, e ficou martelando na minha cabeça, que é essa questão assim dos saberes não valorizados. Esses saberes não valorizados, numa estrutura universitária que treina para o mercado, as pessoas são habilitadas tecnicamente, mas me parece que escapam alguns valores, até educacionais, até que pra gente no morro parar a bola que a vozinha vai passar é natural. Mas às vezes tem playboy que queima índio, sabe? O cara que não tem esses valores. Eu comentei, esse material que eu escrevi, bem singelo, bem compacto, na verdade era uma postagem de internet. Eu ia fazer uma postagem no Facebook
que um chefe de Estado foi desconvidado para uma reunião em Nova York. Eu nunca vi isso, cara. Eu saía procurando baile na vila e a gente chegava no baile na casa de quem a gente não conhecia e era bem recebido. O chefe disse, porque a gente sabia chegar, né? E aí isso foi martelando na minha cabeça. Eu falei, eu nunca fui expulso de um baile. O cara é chefe de Estado e foi desconvidado. Porque ele tem o título, mas não é estadista. Não tem os valores. Ô, Robinho. Sobre isso, essa cortesia de quem trata bem a mulher, de quem... Tem uma coisa na quebrada... A gente tem... Eu acho que a gente tem idade parecida, né? Talvez o mais velho aqui dessa tela seja o Vinícius. Mas, assim, a gente... tem uma coisa na quebrada que no bairro, na vila, né? Que naquela época era muito comum, e isso é importante a gente lembrar, assim. E é um aspecto muito valorizado, e eu quero fazer uma relação, assim. A pessoa, não é minha essa relação, ela é comum já. A pessoa entra num trabalho pelo currículo, mas ela permanece pelo comportamento. Então, assim, o que abre a porta para um trabalho é um bom currículo. É ter lá a graduação em tal lugar e tal lugar. O que faz ela ficar no trabalho é o comportamento. E cordialidade é uma coisa que aprende na quebrada. Como que é esse negócio de cordialidade? Eu vou contar, é mais ou menos assim. A mãe faz bolo e ela fala assim, leva esse pedaço para Dona Maria. E aí você chega lá na Dona Maria, bate na porta e fala, minha mãe mandou pão, né? Esse negócio, fazer o pedaço do pão, filão do pão. Minha mãe mandou. E o que Dona Maria e a mãe falam é lei na quebrada, porque tem uma relação da mulher, do valor da mulher. Tanto que é importante falar esse negócio do valor da mulher, porque, assim, e eu não quero nem entrar na pauta feminista, porque eu não tenho nem lugar de fala disso. Concordo, mas não tenho nem argumento. Tem gente que fala sobre isso muito mais do que eu. A cordialidade, porque esses meninos e meninas são formados por essas mulheres que cuidam da casa, que olham no portão e falam, deu o horário, entra. Sim. E aí a mulher tem que entrar. Bate lá na Dona Maria e faz tal coisa. E se a Dona Maria reclamasse, era que ela vai lá pedir desculpa. Vai lá agora e pede desculpa. Então, tem uma representação que a gente chama de educação, de boa educação, mas que é de cortesia, que é de cordialidade, de saber como se comporta nos determinados lugares, na venda, no mercadinho, na vendinha, na quitanda que tinha na vila, de saber como pedir, como sair, de falar, olha, minha mãe pediu tal coisa, é para levar tal coisa. Essa relação de cordialidade, ela é levada para a vida. O que eu acho que é diferente? Em outras classes sociais, essa relação não é de cordialidade na perspectiva que é dos meninos da periferia. Em outros lugares, outras classes sociais, essa relação é de contratação. Ok. É de compra de trabalho. A empregada serve. E não é uma relação de cordialidade. Dona Maria não recebia nada. Dona Maria por um valor solidário. E aí, o respeito à Dona Maria tem uma solidariedade diferente da empregada que tem que me servir o chocolate quente às 7 horas que eu estou pedindo. Há uma natureza distinta de relação. E aí eu acho que você aprende cordialidade, essa lógica de entrar, de sair, de se comportar, porque há um sentimento de igualdade ali, né? Você, o seu filho da Dona Maria também, o filho da Dona Maria vai respeitar a sua mãe. E eu acho que é por isso que as mães são sagradas na quebrada, né? Ninguém pode xingar a mãe do outro. Exatamente. Xingou a mãe do outro é briga, pô. Eu acho, Diego, que a sua fala puxa para uma coisa que não tinha me ocorrido ainda e que não foi objeto do tópico quando eu escrevi, que é esse lance da cordialidade está ligado a vínculos afetivos, né? Até na etimologia mesmo, né? Cordialidade possivelmente venha de cordes, que é do coração, né? Da onde vem o nosso cardíaco. Eu acho que o caminho passa por isso, porque no morro a gente se gosta. De alguma maneira você deu uns beijinhos em alguém no portão, de alguma maneira
a gente tem essa questão do velório, né? A morte foi tirada da pauta, tanto é que as pessoas morrem agora de madrugada. Eu não vou dizer que é uma eutanásia, mas talvez uma ortotanásia. Vamos dar uma desligadinha aqui nas coisas, ó, diminuir, porque a ideia é que o morto saia num período que ninguém vê. No hospital, o necrotério passou, então, para o último andar, a morte é escondida. E a gente vem de um período que tinha velório em casa. O defunto, você tinha o seu quarto, arrumava o seu quarto, não podia colocar a cama virada para a porta, porque aí o pai falava assim, não, é defunto que fica com o pé para a porta. Coisas do morro, né? Valores, saberes, culturas que vão passando. Então, esse lance, né, da gente estar, de alguma maneira, interligado e se a Dona Maria não fala, o Davi é seu contemporâneo e está falando aqui, ó, eu gostava da Dona Maria. Se a Dona Maria não fala, você sente até falta. Se a Dona Maria viaja para o norte, a gente sente falta, né? Há uma proteção, há um senso de proteção dessas relações, desses vínculos, né? A cortesia, né, que você coloca, vem na história para a gente, vem do cortês, de quem está na corte. Então, só faz cortesia do nobre, que está na corte, né? Só que a cortesia é um valor que não está só relacionado à classe, não é só do nobre do ponto de vista da classe, é de quem entende. Então, assim, ser cortês, ser educado, disciplinado, respeitar o mais velho, fazia parte dessa mentalidade da vila, né? Dessa mentalidade olha, não responda a fulana, não trata mal a ciclana. Eu mando ela te olhar, ela vai, qualquer coisa ela vai te ajudar. Então, tem essa relação de cordialidade, é uma relação que não é pautada pelo financeiro, não é pautada pela bolo. É a cordialidade, é a cortesia. Você faz numa solidariedade ao outro. E, de alguma forma, eu lembro, por exemplo, dessa relação. Na rua que eu morava, meu pai era um dos poucos que tinha carro, né? E era muito comum, quando ficava doente, pedia para quem tinha carro levar para o médico. Sim. E isso acontecia porque, assim, o ponto de ônibus era longe, não tinha táxi, era uma coisa... Não tinha Uber, né, meu? Então, assim, o sujeito que tinha carro na rua, de certa forma, ele atendia ali, eventualmente, uma criança machucada, um idoso doente. Uma grávida, né? Muitas crianças do bairro nasceram, assim, com meu pai fazendo o trajeto, que era essa linha de ser o único carro da rua, assim, né? O sujeito que tinha linha de telefone, tinha linha de telefone e recebia, anotava os recados para a rua inteira, fulano ligou, deixa anotado aí, né? Então, essa relação, ela é amarrada na caristia, ela é amarrada na falta. As pessoas tinham que reconhecer o seu lugar de classe, se não reconhecesse, um não ajudasse o outro, não sobrevivia. Ô, Diego, eu estou entendendo, então, que o seu destaque que você faz para nós aqui é que cordialidade é um segredo do morro. Esses afetos que, de repente, neste mundo frio, a gente até perde, precisamos encontrar um caminho de retomada dos afetos. Ô, Robinho, outra roupagem, né? Só um parênteses. E quando chegava vizinho novo, e eu vou usar aqui o termo, metido a besta, metido a metidão, não se enturmava. Quando chegava vizinho novo, que não entendia esse funcionamento, na festa de final de ano, que não passava nas casas ali para dar um abraço. No São João e na Copa do Mundo, né? O cara que não saía na rua para abraçar, era o metidão. Esse cara aí não tem respeito na quebrada. Esse cara, se precisa, ninguém ajuda. Então, tem essa mágica, né, da rua, das pessoas que se ajudam, né? Isso é muito real, né? Legal. Esses vínculos que, de repente, de alguma maneira, a gente precisa reestruturar, né? A nossa fala aqui, né, Diego, tem até uma linha meio aristotélica, assim, né? De que você não deve...
O Platão tinha aquela coisa de amar aquilo que você não tem, o amor está na ausência. O Aristóteles de amar o que se tem, né? Então, é sempre bom bater nessa tecla, quem nos ouvir a posteriori, não é que a gente está glamourizando o pé no barro, mas está dizendo assim, que nas pequenas coisas da vida, existem alegrias, existem realizações, existem prazeres, que de repente colocaram o nosso coração em outro lugar, e a gente vive vidas vazias, insatisfeitas, não consegue viver a vida plena. O que é a plenitude? É sorver o momento, é sentir a alegria daquilo que se vive. Então, se o Aristóteles não estiver no seu repertório, que você use Lulu Santos, então. É um querer bem, é um se querer o que se tem. É isso aí, querer o que a gente tem, para a gente encontrar caminhos. É um segredo do morro, essa questão da cordialidade, do tratar bem. Talvez caímos em algumas ciladas. Eu lembro que a gente saía com as namoradas e tinha aquele lance de você ficar do lado do meio-fio e a namorada ficar do lado da parede, né? Era uma cordialidade que não tem nada a ver com machismo, feminismo, não é isso. O morro é permeado de saberes religiosos também, e a gente tem aquele lance de 1 Pedro 3,7, que a mulher é um vaso mais fraco, que é o texto bíblico, mas que não é um demérito, é uma valorização de alguém, uma figura que é útil e que merece ser tratado de uma maneira diferenciada, né? Gentileza. Você é pai de meninas, né, Diego? Puxa vida, hein? Como é que fica o coração do pai de menina nesse nosso clamor por gentileza? Ô, Robinho, tem uma coisa legal, né? Porque, assim, essa gentileza na vila, ela perpassa as religiões, né? Ela vem de qualquer matriz religiosa. Então, assim, eu lembro que na minha rua tinha um terreiro. E, rapaz, dia de Cosme e Damião era o dia que eu mais comia doce na vida. Comer doce. Sim, todos nós. O tiozão lá que dava os doces, eu pegava várias vezes a fila. Então, assim, e essa matriz da gentileza tinha a irmãzinha da igreja tradicional, pentecostal ali, super rigorosa. E levava para a EBF também, onde rolavam os quitutes. Isso, e tinha o padre que fazia a arrecadação para colocar o sino da igreja e tal. Então, essa gentileza, ela transcende a matriz religiosa de cada um. Porque ali diante da dificuldade, as pessoas se ajudavam, independente da matriz religiosa. Diego, como é que a gente, de alguma maneira, compensa isso, se esse nosso mundo um pouco frio nos faz deixar isso escorrer pelo vão dos dedos, mais trancado nos quartos, mais impessoais, de alguma forma? Que caminho que você acha que a gente pode trazer esse valor, essa virtude para o plano novamente? Eu acho que, assim, o modelo de sociedade que a gente ensina para as crianças e, infelizmente, ensina, é um modelo de sociedade de valorização do indivíduo, da concorrência. Eu, Diego Moreira, né, eu não acredito nesse modelo de não solidariedade, nesse modelo de competição. Eu acredito no modelo da partilha, né? E assim, aqui eu procuro ter coerência entre viver do que eu acredito e o que eu faço. Então, no modelo de partilha, no modelo de valorização do outro, do próximo, né? E isso, nesse mesmo modelo de valorização do próximo, modelo de igualdade de relação. Homem, mulher, negro, afro, indígena, de qualquer matriz religiosa, que pode todos sentar ao redor da mesma mesa. Mas a grande sociedade caminha cada vez mais para o olho nessa tela. Na minha simples análise, sociólogo Davi, eu sou historiador, na minha simples análise,
eu acredito que as crianças que crescerem sem conseguir entender valores de solidariedade, elas não terão só problemas de relacionamento no futuro, como elas terão problemas sérios emocionais. Então, assim, elas não terão só problemas de não conseguir se relacionar num trabalho, elas terão problemas de ordem psicossociais, de se identificar no mundo. O mundo é horizontal, a lógica é da cooperação. Então, assim, eu não consigo imaginar uma escola que só classifica pela nota, ou pela conta bancária, ou pelo fenótipo. A escola é um lugar de partilha. Eu não consigo imaginar uma religião que só classifica, que esse tem título tal, o outro tem título tal, o outro tem título tal. Então, essa sociedade que caminha para a individualidade, o exagero da individualidade, eu entendo que tem data marcada de término. Eu entendo que ela não perdura. Não perdura em que sentido? Não na lógica da linha do tempo. Ela não tem alicerce para se manter. Por quê? Porque as pessoas vão começar a sofrer cada vez mais. Tem uma coisa, ô Robinho, eu não sei se você já participou disso, porque você é mais playboy, mas assim, você já participou... Você já participou de... Você sabe, um parentesezinho, assim, tinha até uma canção da minha infância que era assim, né, da minha juventude. Moro no pé do morro que fica ao lado de uma favela, é tão perto que eu acho que já faço parte dela. Clássico, né? Eu morava ali na beirinha do rio e atrás da linha do trem, né? Só que tinha esse lance de alguma forma eu ficava um pouco deslocado, porque a gente estudava na escola estadual do outro lado da linha, e do outro lado da linha moravam os caras, né, que tinha da Vila dos Boy. Só que na Vila dos Boy eu era pobre. Só que quando eu voltava para a minha vila, como eu tinha eu tinha um quichute, né, meu? Com quichute eu subi o barranco. Você então era playboy. Eu era boy. Então eu era o cara deslocado, assim, que dos dois lugares eu era o cara do não lugar. Eu sei exatamente o que é isso. Eu era branco numa... Gente, Diego caiu. Talvez chuvas na região ali da Grande São Paulo, onde ele está, talvez sabotagem, quem sabe? Mas ele... já está de volta entre nós, caiu, mas voltou. Voltei. E eu tô brincando com isso, porque assim, tá me ouvindo? Tá bem? Perfeito. Eu era isso, tinha uma família razoavelmente organizada para os padrões ali, né? Mãe trabalhava, pai trabalhava, enfim. E quando eu falo dessa lógica... porque só entende essa cooperação da quebrada quem já bateu uma laje no sábado de manhã. Perfeito. No livro. Quem não sabe o que é acordar às 6 horas da manhã, colocar o tênis velho, uma camiseta do vereador e bater uma laje, e você não gosta de bater laje, sua mão dói, você vai só porque você é amigo do pai, você é amigo do filho do pai que tá batendo a laje lá. E aí você é quase convocado. Então, assim, você tem 12, 13, 14, 15 anos, bater a laje, aquele movimento solidário de esforço, que depois compartilha uma comida, seja ela qual for, o churrasquinho com carne amolecida, é um evento solidário que só entende. Você não vai lá porque você vai vender nada, você não vai lá porque você vai ganhar nada, você só vai lá porque você vai conviver. É a troca do convívio. Nesse conviver, né, Diego, de alguma maneira a nossa identidade toma forma, né? Essa perspectiva de que eu sou quando o outro é. E aí, você que destacou de uma maneira tão bonita para a gente a questão da cortesia, cria um gancho para um segundo tópico, que talvez seria a dignidade, né? Esse ser em função do outro, esse ser não interessado, esse ser que vê no outro um igual.
a dignidade talvez seja um segundo fator que você traz para a gente aí, desses segredos do morro, né? Concorda ou não? O que você acha? Ô, Robinho, essa parte do seu livro foi a que mais me fez refletir. É uma parte, para mim, que é uma das mais profundas do seu livro. Porque... tá indo bem aí? Travou? Tá indo bem? Tranquilo. Porque há uma lógica da saída desse lugar. Então, assim, quando eu comecei a estudar, o dia inteiro. E aí você coloca uniforme, você começa a ter livro, você começa a mudar, inclusive, a sua linguagem. Você muda, inclusive, o seu repertório de linguagem. E começa a trabalhar muito cedo. Então, algumas coisas eu acessei muito cedo por conta do meu trabalho muito cedo. Só que na quebrada tem uma coisa, que é isso, que é a dignidade. De conseguir sair desse lugar, de pisar em outros lugares, que talvez aqueles meninos de lá nunca tenham tido oportunidade de pisar em outros lugares, mas saber voltar e conversar com todos igual. E a dignidade passa por aí. Quando você consegue, mesmo conhecendo outros espaços, outros lugares, outros discursos, sentar com aquele menino que você estudou junto, que bateu a laje, e conseguir conversar do jogo do Corinthians, do pênalti que o Timão perdeu. E aí eu acho que a dignidade ela caminha com um negócio que é a não arrogância. Porque se a pessoa sai desse lugar e volta, eu vou usar um termo, de salto alto, volta de salto alto, ostentando o que pode ter conquistado, ele perdeu a dignidade na quebrada. Ele não merece mais sentar naquela mesa. Porque a lógica da dignidade é respeitar a trajetória de cada um. E eu vou dar outro exemplo disso. Eu tive amigo que cresceu comigo de jogar bola na rua, que se envolveu com criminalidade, passou tempo preso, pagou o que tinha que pagar para a sociedade. E quando a gente se encontra na mesma quebrada, eu tiro sarro do timinho dele, que ele tem um timinho pequeno, torce, acho que para o São Paulo, um timinho pequeno. E eu sou corintiano, e a gente conversa do futebol independente da trajetória que cada um teve. Sim. Para ele, eu não sou doutor, e para ele, e para mim, ele não é qualquer outra coisa. Ele é o Zé, eu sou o Diego, e a dignidade está nessa forma de tratar. Porque os códigos que eu obtive fora dali não necessariamente faz sentido ali. Sim. E dialogar com meu título na frente do meu nome não quer dizer absolutamente nada para o menino que jogou bola comigo. Não quer dizer absolutamente nada. Então, eu acho que eu frequento a casa dos meus pais até hoje. Aliás, dos poucos lugares que eu chego na vila e posso deixar... Como eu dei aula há muito tempo na rua da casa do meu pai, então o carro pode ficar aberto, eu conheço os meninos, tem um vínculo com o local, né? Conhece minhas filhas, enfim, tem um vínculo com o local de atravessar a rua e ir na casa da vizinha, se a vizinha estiver almoçando, sento lá e almoço também. Então, lá naquele lugar, a dignidade eu acho que está em respeitar o que cada um teve na vida, ou pôde escolher, ou nem pôde escolher. Eu acho que a dignidade está na forma que você consegue continuar lidando com as pessoas sem a arrogância, sem a ostentação do que pôde ou não pôde, tá? Enfim, esse vínculo é um vínculo de dignidade, ao meu ver, sabe? Que faz todo mundo sentar e tirar sarro do time pequeno que não ganha, entende? É verdade. Você sabe, Diego, que talvez isso venha com a maturidade também, isso venha com o passar do tempo, né? De alguma maneira, a gente, de repente, se empolga, né? De repente, sabe com quem você está falando e há um risco de se perder aqueles referenciais de que quem enche a laje junto, tá todo mundo sujo junto, todo mundo cheio de cimento por igual, né?
E aquela história fica preservada, né? Por exemplo, tem lugar, por exemplo, tem gente que eu posso conversar na vila que eu cresci que não faz o menor sentido eu falar metade do meu currículo. Não faz o menor sentido. Lá eu sou o Diego, filho da Nelly. É o Diego, pô, filho do seu Nilson. É isso. É o Diego, filho do seu Nilson, ora. É assim que tem que ser. Só mostraria uma fragilidade até de caráter, uma fragilidade, né, um problema de estima, alguma coisa assim, algum desequilíbrio. Eu acho que o desequilíbrio é uma boa. Os gregos tinham a questão da híbris, né, como um daimon, como um demônio que leva para o excesso. O excesso não é bom. O excesso não é bom de nada. O ponto do equilíbrio, o caminho do meio, ele é sempre mais rico. Diego, que noite sensacional, hein? Que encontro magnífico, magnífico. Mas estamos caminhando aí para a nossa primeira hora e eu quero honrar o meu compromisso com o doutor Vinícius. Os caras, um dia na história, você sabe, né? Eu já tô tiozinho, já tô sentindo umas dor no peito, aí alguém, já não estarei mais aqui, alguém vai falar assim, mas quem foi o Robinho? Aí o trem dirá assim, quem ele foi eu não sei, mas tinha um doutor que era o chefe da cadeira na Universidade de São Carlos que traduzia a live dele, meu. O cara deve ser importante. Mano, suas considerações finais, meu amigo. Olha, Robinho, eu li seu texto quando você mandou pela primeira vez e me fez muito bem. É um texto sensível. E eu tenho dito, conversado aí, os amigos estão ouvindo, o Rafa está ouvindo, estou vendo aí o Júnior. Júnior é outro querido, amigaço, referência para a gente. As alunas aí estão ouvindo. Eu tenho dito que a escrita requer um processo de muita sensibilidade. E o seu texto é sensível. O seu texto é sensível. E eu tenho dito todo dia, eu tenho falado isso. Mais importante do que a vírgula no lugar certo é o sentido e o significado do que escreve. E o seu texto, além da vírgula no lugar certo, ele tem sentido e significado. Esse material que você está disponibilizando, eu já mandei para a turma inteira, você teve uma sensibilidade muito grande de perceber essa vida e de reconhecer, de colocar luz, porque eu fico imaginando que esse conjunto de saberes que você selecionou para conversar com as pessoas, eles geralmente estão acobertados por outros conjuntos de saberes, que são o iPhone do momento, a roupa da moda, o cabelo esticado, a sandália mais cara ou a roda do carro, se é de liga leve ou não é. Mas o que sustenta essas coisas de pé são justamente a cortesia, o equilíbrio, a empatia, a humildade, o respeito, a dignidade. A vila funciona desse jeito. E eu vou dizer uma coisa, quem não entende isso, as grandes corporações que não entendem isso, tentam comprar. As grandes corporações que não têm isso na sua história, tentam comprar isso para a sua empresa. E aí paga campanhas milionárias de marketing para entender por que o seu Zé da portaria todo mundo gosta. Para entender por que o seu Zé, por que a Dona Maria do café é tão respeitada. Então, o seu texto é um presente para todo mundo que puder ler, para todo mundo que puder refletir sobre ele. E para mim é um presente poder conversar com você. Sempre uma honra poder estar aqui, compor esse time de fera, porque amanhã e depois só vem gente fera. Eu sou o menor dessa constelação toda aí que você está trazendo, de quem está pelo back-office aí, Tiago, Cutrinho, um monte de gente boa, Rafa. Eu tô aí só para tentar falar. Sou amigo desses caras. Eu sou amigo desses caras fera aí, com o Vinícius, você e toda essa turma. Obrigado pelo convite, viu? A gratidão é minha, Diego. Você é estrela de primeira grandeza e, nesse momento, eu sou beneficiado pela sua cortesia, seja na perspectiva histórica do homem nobre que você é, seja na perspectiva medicinal de um homem do coração como você é. Muito obrigado, Diego. Deus te abençoe igualmente. Obrigado por essa conversa agradabilíssima. Vinícius, super valeu.
Deus abençoe, muito legal a gente estar junto. Também destacar o nome do Rafa, que cuidou de toda a parte de divulgação. Bem legal a gente poder ser objeto do cuidado, do carinho dos amigos, e com esse cuidado a gente poder crescer juntos. Para que você entenda, então, assim, é totalmente despretensioso. Seria uma postagem, uma coisa simples, mas que foi ganhando volume, incentivo dos amigos e virou um e-book, talvez 30 páginas, que você pode ter alguns valores despertados e falar, eu vou me concentrar nisso aqui, com essa mudança, Big Data, mudança do mercado de trabalho, preciso ter mais valores humanos, preciso rever minhas perspectivas de vida. Você vai lá no robsonrené.com.br e faz o seu download do livro até o dia 14/5. Depois de 14/5, aí o livro estará no site, mas terá um valorzinho simbólico. A administradora da venda faz uma parceria com a Central Única das Favelas e a gente vai destinar um percentual e vamos, de alguma maneira, expandir estes valores que, estando presentes na sua vida, farão toda a diferença. Quero novamente agradecer cada um dos amigos, agradecer todos que interagiram. Perdoe-me se deixei escapar algum nome. Receba a minha gratidão e eu espero muito que nesses nossos dias de más notícias, nesses nossos dias de ansiedade, de apreensões, alguns lampejos como esse façam brotar no seu coração esperança, usar esse momento para reestruturação e para avançar rumo a novos tempos. Bom fim de noite, que Deus te abençoe ricamente e até amanhã. Amanhã, outro convidado, outros segredos do morro que, percebendo, sua vida vai mudar. Te encontro lá.